E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Lembrando que aqui no canal tem vídeos novos toda quarta e todo domingo, e eu tô tentando começar a trazer mais de 2 vídeos por semana, e nas outras redes, principalmente no TikTok, eu tô trazendo vídeo todos os dias, vídeos mais curtos, com outros casos que eu não trago aqui, então aproveita e segue por lá também. O caso de hoje foi uma sugestão que trouxeram aqui no canal, e se você também tem uma sugestão de caso, aproveita e deixa aqui nos comentários. Então é isso. Sem mais falação, bora logo pro caso. Tristan Brubach nasceu no dia 3 de outubro de 1984 em Frankfurt, na Alemanha. Ele era filho único do casal Bernhard e Iris. A família morava em Host e quando ele tinha 10 anos, sua mãe acabou com sua própria vida, o que fez seu pai então começar a trabalhar em turnos para sustentá-lo. Nessa época, o Tristan passava todo o tempo com sua avó, praticamente morando com ela, e era uma criança bem solitária, passando a maior parte do tempo com os seus videogames, sem ter muito contato com outras crianças. Já na escola, ele começou a estudar na Walter Kolbe School e era sempre descrito como alguém quieto. Ele sofria bullying de adolescentes, a ponto de sofrer ataques e roubos. Conforme ele foi crescendo, ele começou a passar bastante tempo andando pela vizinhança, onde conheceu algumas pessoas, principalmente na estação Host. Local esse que tinha também muita criminalidade, além de prostituição infantil, drogas, etc. Nessas redondezas é dito que ele costumava abordar pessoas que passavam com seus animais, cachorros, para poder conversar. Ele adorava animais de estimação e, mesmo tímido, ele adorava falar sobre eles. No dia 26 de março de 1998, quando Tristan tinha 13 anos, ele saiu mais cedo da sua escola e estava reclamando de dor nas costas e pretendia ir ao hospital. Então ele saiu por volta das 13 horas e disse para o seu professor que ia para o médico. Porém, entre 2 e 2h30, ele foi visto por seu amigo da escola, sentado em um banco na estação Host. Depois, ele foi visto mais uma vez por uma mulher no Parque Bruno Ask Park. Segundo ela, era por volta de 3h30 da tarde, quando ele inclusive mexeu com seu cachorro fazendo carinho, como ele fazia de costume. Logo depois, ele se sentou em um banco e 2 homens se sentaram ao lado dele. A partir daí, o que aconteceu são suposições de acordo com as investigações. É dito que o Tristan provavelmente conhecia o sujeito que o levou até o túnel Lindenberg, que era bastante usado como atalho para a estação. O Tristan teria seguido o caminho por conta própria, acompanhando esse sujeito, e esse trajeto era cerca de 5 minutos. Esse túnel é usado para atalho de pessoas que moram por ali, e então naquela tarde, 3 adolescentes que brincavam próximo do túnel passaram por lá para ir até a estação, e viram um homem curvado em cima de algo que não viram bem o que era, mas eles decidiram mudar o caminho, seguir o mais longo e não ir por ali. Eles, na verdade, estavam vendo o assassinato do Tristan. Cerca de 30 minutos depois, algumas crianças passaram por lá, também como atalho, voltando da escola, e encontraram o corpo do Tristan. Eles então voltaram para a escola chamando por um funcionário, mas a polícia mesmo só foi acionada às 5h08. Algumas coisas importantes foram deixadas para trás pelo criminoso, como a sua impressão digital em um dos livros do Tristan, além de ter limpado toda a sua faca ensanguentada nas folhas do caderno. Todas as coisas que estavam na mochila dele, ele jogou próximo ao corpo e levou consigo a sua mochila. Esse túnel é um pouco escondido, mas é bem frequentado, e mesmo que ao redor tudo tenha bastante movimento, é dito que ele pode ter sido morto durante esse trajeto e o assassino então levou o corpo até o local mais afastado. Além disso, o túnel tem cerca de 140 metros e no meio dele é bem escuro. A cena do crime parecia a cena de filme de terror. O Tristan foi brutalmente espancado, estrangulado até perder a consciência, e ele ainda tentou lutar, perdeu um sapato durante a luta,
foi arrastado para a escuridão do túnel, onde teve a sua garganta cortada de uma ponta a outra, esfaqueado diversas vezes, teve a pele e carne de suas nádegas e coxas removidas e teve seus testículos também removidos. Além disso, é como se ele estivesse preparando o corpo após matá-lo, colocando em seu pé o sapato perdido durante a luta, e também colocando como se ele estivesse apenas dormindo. Os adolescentes que testemunharam deram seus depoimentos para a polícia, que criaram também um retrato falado do sujeito. Segundo eles, o criminoso tinha por volta de 1,75 de altura, entre 20 e 30 anos, era pálido, magro, loiro, cabelos oleosos e grandes, possivelmente usava um rabo de cavalo e tinha uma cicatriz na boca, ou então um lábio leporino. De início, pelo menos 150 detetives foram designados para o caso. O túnel foi fechado para mais investigações e foram colocados também cães farejadores, detectores de metal, sondas, tudo para poder encontrar qualquer pista que levasse ao criminoso. Alguns habitantes dali disseram ter visto mais de uma vez o Tristan com esse homem. Inclusive, uma testemunha alegou que o mesmo homem teria ido até um escritório de advocacia no dia seguinte, dizendo que tinha sido libertado da prisão, porém tinha causado problemas novamente. Muitos também disseram que esse homem se chamava Joaquim e ele costumava seguir adolescentes e jovens da região, mas nada foi conclusivo para o caso. As investigações também foram parar em instituições psiquiátricas, ex-presidiários, por tamanha brutalidade. O caso logo foi conhecido por toda a Alemanha como o pior caso do país. E na época, a polícia trabalhou até com o FBI dos Estados Unidos, tentando encontrar qualquer pista que pudesse assemelhar ao caso com algum outro assassino, mas nada era tão semelhante na época. A impressão digital foi a pista mais importante do caso, e foi usada como banco de dados de mais de 70 países. Até 2002, 14 mil homens participaram voluntariamente da triagem dos dados, porém nada foi encontrado. Muito da investigação também foi prejudicada, como por exemplo, as clínicas e hospitais com os registros dos pacientes com lábio leporino que não podiam passar as informações por direito de privacidade. Tudo que eles tinham era apenas teorias, como a de que Tristan estava devendo dinheiro de drogas para traficantes da região. Muito se falou também sobre prostituição infantil na estação local, mas nada foi provado. Pelo menos 23 mil pistas foram investigadas na época. Um ano após o crime, um funcionário de uma empresa de energia encontrou a mochila de Tristan em uma floresta próxima a Niedernhausen. Ele soube que estavam procurando a mochila e alertou a polícia que havia visto uma mochila parecida no local, próximo a um poste, meses antes. Então a polícia foi até a estrada de terra e ela ainda estava lá. Dentro da mochila tinha um mapa da Alemanha em tcheco e um saco de lixo. Na época, uma mulher até apareceu dizendo ter conhecido um homem muito estranho próximo dessa estrada onde foi localizada a mochila, isso um pouco depois do crime. Ela disse que ele havia falado sobre coisas aleatórias, como o seu tempo na Legião Estrangeira Francesa e que ele havia acabado de voltar da República Tcheca. Mas também não tinha nada que levasse ao verdadeiro culpado. Durante o processo e investigação, apareceram também pistas falsas, como uma americana que disse que seu ex-marido era o culpado, mas depois ela confessou ter feito isso apenas por vingança. Em 2014, uma mulher disse que seu pai já falecido, chamado Manfred Seal, tinha alugado uma garagem onde ele depositou barris que continham partes do corpo de uma mulher que ele havia matado em 2003. O Manfred era conhecido como um homem discreto, pai de família, trabalhava no ramo de limpeza e ninguém imaginava que, na verdade, ele era responsável por pelo menos 5 mortes de mulheres entre 1971 e 2004. Ele cortava brutalmente seus corpos, removia órgãos e guardava troféus como vários outros serial killers. Em seu computador, mais de 30 mil conteúdos de pornografia violenta foram encontrados e logo informaram que ele poderia ser o culpado pela morte do Tristan, de acordo com o seu modus operandi e tudo mais. Porém, foi feita a exumação do corpo do Seal para ser retirado as impressões digitais, mas deu negativo, comparando com as impressões deixadas no crime. Em 1999, o túmulo de Tristan foi profanado. Uma pessoa foi até o cemitério e no túmulo de Tristan desenterrou as flores, colocou a terra em uma lona e cavou um pouco mais de 1 metro, não chegando a alcançar o caixão.
Em 2015, o pai do Tristan faleceu e não tinha mais ninguém que pudesse pagar as taxas do cemitério. Então foi aberta uma iniciativa pública para financiar uma pedra de memorial que foi lançada em 2018, onde fica o túmulo do Tristan. Um outro nome que veio a ser falado no caso foi o de Christian Bruckner, o principal suspeito da morte da Madeleine McCann. Mesmo que ele não tivesse a tal cicatriz na boca ou lábio leporino, ele é apontado como um grande suspeito, até pela semelhança com o retrato falado, e ele foi preso na Alemanha pelo estupro e morte de uma mulher de 72 anos, além de ter sido acusado também de diversos outros crimes, incluindo pedofilia, onde ele deu alegações bem claras sobre o envolvimento dele. Em 2020, seu nome foi levantado como suspeita, assim como o suspeito também de outras crianças que morreram misteriosamente na Alemanha, e tudo ainda está sendo apenas suspeitas, só investigações. Até hoje são feitas diversas investigações do caso, inclusive tem um site com todas as informações e até uma recompensa é oferecida por qualquer informação que leve ao verdadeiro criminoso. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro das novidades. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!